Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Estejamos juntos estudando a Bíblia, caminhando pelas páginas do livro do Êxodo. Nós temos muitas coisas a aprender e compreender. Nós temos que entender que estamos dentro da aliança que Deus está fazendo com o seu povo. E está sendo colocada a questão dos direitos e deveres. Aquilo que é direito de Deus é dever do povo. E aquilo que é direito do povo é dever de Deus. E hoje nós vamos tratar, no Código da Aliança, sobre a questão da escravidão. Pois quando iniciamos o capítulo 21, nós temos as leis sobre a escravidão. E vamos precisar olhar o que o povo de Deus está fazendo e quais eram os costumes da época, para percebermos como existem elementos novos. Primeiramente, nós temos que olhar que para o povo de Deus a escravidão não era proibida, assim como também não foi até agora, 1888 no Brasil, quando ela foi abolida. E mesmo assim hoje, muitas pessoas são colocadas em situação análoga à escravidão. Naquele tempo, nós estamos falando aí em torno de 1200 a.C., a escravidão era muito comum. Diácono, se a escravidão era comum, como que as pessoas viravam escravas? Existem formas de escravidão. A maior forma das pessoas virarem escravos é pela guerra. Quando um país mais forte vence um mais fraco, todo esse povo que foi vencido vira escravo. Aqueles que têm possibilidade militar às vezes são mortos, os velhos também, e aqueles que têm condições de trabalho são escravizados. Esse é um ponto. Segundo, a escravidão por dívida. Alguém deve muito para uma pessoa, então ela vira escravo dessa pessoa por um período compatível a pagar a dívida. Você me deve 100 mil, o salário é 2 mil por mês, durante 50 meses você vai trabalhar numa situação análoga de escravidão. Passou esse período, você volta à liberdade. Por venda, 2 tipos de venda. A venda de um pai que deve, por exemplo, um familiar deve, e ele não pode ser escravizado, senão o restante da família vai passar necessidade, ele vende um filho. Então, um pai que tem 5 filhos pequenos, se ele for escravizado para pagar a dívida, todos vão passar fome. Então ele vende um filho, era muito comum isso daí. Também por venda voluntária, ou seja, eu prefiro ser escravo daquele que trata muito bem do que ficar com meu pai e minha mãe, que são muito ruins, digamos assim, e existiam. Então existem pessoas que optam pela escravidão. E por último, por nascimento. Meu pai já é escravo, eu nasci escravo, então eu sou escravo do meu dono. Tirando isso, a gente percebe que a Bíblia não vai proibir a escravidão. Mas a escravidão, ela não é, isso se tratando do povo de Deus, perpétua. Agora, de estrangeiros é outra coisa. Mas, para o povo de Deus, ela tem um limite máximo de 6 anos. No 7º ano, ele ganha liberdade. No escravo estrangeiro, regras normais da economia daquele tempo. Então, a gente fala, por exemplo, em Números 31:7, sobre os escravos feitos em guerra, assim como em Deuteronômio 21:23. No capítulo 21, versículo 2 do livro do Êxodo, nós temos o seguinte: quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele te servirá, mas no 7º ano sairá livre, sem nada pagar. E o texto continua nesse sentido, dando dicas do escravo hebreu. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se era casado, sairá com a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho, escravo por nascimento. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor falou a aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras. Ele furará a orelha com uma sovela e ele ficará seu escravo para sempre. Ou seja,
aquele que opta por ser escravo por essa situação. Já tenho filho, filha, e é melhor eu ficar aqui do que longe deles. Prefiro a escravidão do que afastar-se de minha família. Então, o povo de Deus tinha algumas regras em relação aos ídolos. Os outros povos também tinham. Mas aqui são regras específicas para as pessoas do mesmo povo. Continua. Lá no versículo 21:7, se alguém vender sua filha como serva, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar o seu senhor a ponto de ele não a reservar para si, ele a fará resgatar. Se a destinar ao seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si outra mulher, não diminuirá o alimento, olha, não pode deixar passar fome, nem a vestimenta, não pode ficar mal vestido, nem os direitos conjugais da primeira. Ou seja, os escravos têm certos direitos, inclusive de não serem maltratados. Então, nesse sentido, como dentro do próprio povo não existe a escravidão por guerra, mas pelas outras formas que nós citamos, então essa pessoa volta ao seu destino. Então, nesse sentido, gente, Israel não proíbe o comércio de escravos externos para dentro, mas limita muito a questão do seu próprio povo virar de escravo, inclusive com início e término da escravidão. Não é algo que vai ficar perpetuamente, a não ser por opção da pessoa. Diante disso, muitos israelitas caíram na escravidão, mas graças à lei do ano sabático, de 7 em 7 anos, ele poderia voltar a ser livre. Depois vai existir a lei do ano da graça do Senhor, a cada 49 anos, que os negócios são desfeitos também, assim como muitos nos 7 em 7 anos. Ou seja, a possibilidade de recomeço. A escravidão em Israel existe, pode ser perpétua para seu próprio povo, porém, apenas se a pessoa concordar com isso. Nasceu filhos, eles são escravos, eu prefiro ficar aqui do que longe dos meus filhos. O que nós temos aqui, gente? Bom, nós vimos que em Israel, primeiro, existe escravidão, assim como todos os países daquele tempo. As regras para pessoas estrangeiras que estão escravas são as mesmas dos outros países, normal. Porém, para pessoas do próprio povo, existem diferenças. Não existe a escravidão perpétua, a não ser que a pessoa opte, escolha por isso, e não existe questão do maltrato. A pessoa tem que ser bem vestida, bem alimentada e assim por diante. E também, quando a gente vê a questão do sábado, o servo, o escravo, também descansa no sábado. Tudo, o boi, o jumento e o servo. A casa toda descansa no sábado. E nos outros países, o escravo nunca descansava. Em Israel, todos os escravos, hebreus e não hebreus, descansavam ao sábado. Todos precisam desse dia. E essa vai ser uma das grandes reivindicações do povo quando vai estar no exílio da Babilônia. Em Israel, não. Ele tem que ser bem cuidado, ele tem direitos e ele pode buscar a liberdade. Essa é uma das coisas que Deus quer. Que todos, tá? Homens e mulheres, tenham dignidade. Mas o povo ainda não está caminhando para isso. Jesus depois ainda vai falar da escravidão, mas assim como Paulo, mas cada vez mais com as pessoas tendo direito à sua dignidade. Interessante, né, gente? Como a gente aprende com a Bíblia e como a gente vai refletindo. Nós vamos ainda continuar um pouquinho mais dentro do Código da Aliança, por mais 2 reflexões. Sigamos juntos! Paz e bem a todos e a todas.